E detentos de todo o país que atendem os requisitos para o benefício do saidão já começaram a deixar as penitenciárias para passar o feriado de Páscoa em casa. Na maioria dos estados e no Distrito Federal, o benefício começou na última quarta e vai até a próxima terça-feira, às 18 horas. O chamado saidão é um direito previsto na Lei de Execuções Penais e tem a intenção de ressocializar o preso. Apenas detentos já condenados que cumprem pena em regime semiaberto e que têm bom comportamento é que têm o direito de passar com a família datas consideradas importantes, como Páscoa, Dia das Mães e o Natal. O preso liberado para ficar com a família durante os feriados tem de respeitar algumas restrições, como não frequentar bares e festas e nem sair da cidade e estado de origem. Quem descumpre as regras ou deixa de voltar no prazo determinado, responde pelo delito. Essa pessoa pode incorrer numa falta grave. Existem 3 tipos de faltas no nosso ordenamento jurídico na Lei 7210, que é a Lei de Execução Penal. Faltas médias, leves e graves. A pessoa que vai e não volta, ela comete falta grave. E essa falta grave, além de ter uma mancha no seu relacionamento carcerário com o Estado, poderá essa pessoa regredir de regime. Ela ir de um regime menos grave para um mais grave, uma vez reconhecido pelo juiz da execução penal. Pois é, e a repórter Fernanda Porto tem mais detalhes sobre o saidão dos presos. Boa noite para você, Fernanda. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Além do saidão, o preso também pode ter o chamado indulto, que é o perdão da pena em caso de problema de saúde. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Darlan Honório. Boa noite. Vamos começar explicando a diferença, então, bem claramente entre indulto e o saidão. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para esclarecer essa questão. O indulto, ele é um benefício que o preso tem quando ele está passando por uma moléstia muito grave, sendo que esta moléstia é muito pior do que a própria pena. Então, estamos falando de um benefício para quem está sofrendo de câncer ou alguma doença degenerativa. E esse benefício é concedido pela Presidência da República, um benefício de ordem constitucional. Enquanto a Lei de Execuções Penais vem assegurando para a ressocialização do preso possibilidades e hipóteses que o preso que está em regime semiaberto tenha de mostrar para a sociedade que ele tem a disposição de voltar ao seio social sem causar mais problemas. Então, o saidão tem um prazo que é determinado pela justiça. Já o indulto não, seria o perdão da pena, é isso? Exato, o indulto ele é definitivo, a pena fica perdoada e aquela pessoa vai se tratar, vai se cuidar. Em muitos casos, essa pessoa não tem mais a possibilidade nem de voltar às ruas. Enquanto o saidão, que é a saída temporária, o juiz da Vara de Execuções Penais vem em sua portaria dizer qual o período em que essa pessoa vai estar na rua, vai estar com sua família, ou melhor, para que haja uma ressocialização mais eficaz. E quem determina essa situação? A administração do presídio, que vê quem tem o direito de participar desse benefício do saidão. No caso do indulto, é o próprio preso que solicita. Como é que é feito esse procedimento? A partir da Vara de Execuções Penais, desse edital feito essa portaria, o juiz vai determinar quais são os requisitos. Então, desse modo, o diretor do presídio vai poder ver quem se encaixa nesses requisitos e também os defensores, sejam públicos ou particulares, vão dizer se o apenado ele está dentro daquele rol de pessoas que vão se beneficiar. Estava me dizendo que, em relação ao indulto, tem um período do ano que geralmente ele é concentrado e concedido a vários presos de todo o Brasil, que é emitido pela Presidência da República, que é geralmente no Natal, não é isso? Exato. Via de regra, os pedidos são feitos pelas defesas dos apenados, tal como a Vara de Execuções Penais pode detectar a necessidade e também os diretores do presídio. São normalmente editado esse decreto no fim do ano, um dos últimos decretos em que o presidente da República, se aproveitando da época natalina, concede essa graça.
Agora, voltando a falar sobre o saidão, um tema polêmico que muita gente fica preocupada é em relação ao retorno desse detento. Como é que funciona isso? O número é significativo de pessoas que não cumprem as regras ou não? As pessoas geralmente têm consciência, são presos que estão nesse regime semiaberto e têm mais essa consciência de estar próximo da liberdade. Como é que funciona isso na prática? Veja bem, Fernanda, é uma possibilidade de aferição do senso de responsabilidade do preso. É importante a gente deixar bem claro que esse preso ele já está em regime semiaberto. Ele não é o preso que está no regime fechado. Ele já está em semiaberto, normalmente já está trabalhando em algum local, mas ele não tem a hipótese de estar com a família dele, ele tem a hipótese de estar trabalhando no regime semiaberto. Os dados do ano passado, de 2016, nos mostram que de 1.450 presos, apenas 28 não voltaram. Então, até mesmo fica um recado aos críticos, é uma possibilidade de ressocialização que tem muita eficácia. E poucos são os presos que saem e voltam a delinquir, e pouquíssimos são os presos, na ordem de 0,1, saem e não voltam ao presídio. Ok, obrigada por suas informações e eu volto aí no estúdio com você, Alessandra.